certo? E a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é a respeito dessa questão do estudo ser chato. O estudo não é chato. Chato é você ter que suportar um professor que ele não tem a capacidade para poder te ensinar. Chato é você ler um livro que não tem capacidade didática nenhuma de te ensinar por conta própria, vamos dizer assim, né? Você não pode aprender uma coisa 100% através de um livro, a não ser que seja um livro extremamente bom e com a linguagem muito boa, o que eu desconheço, eu nunca vi na minha vida, certo? E chato também é você aprender um assunto que não tem utilidade para a sua vida. E, inclusive, essa é uma das outras queixas das pessoas, né? Para que eu vou aprender esse assunto se ele não tem utilidade nenhuma na minha vida? Não vai ter utilidade nenhuma. Para que eu vou utilizar polinômios, por exemplo, no meu dia a dia? Sei lá, se eu for comprar alguma coisa no mercado, eu vou usar polinômios? Não. É claro que não, né? Se eu for digitar uma mensagem no WhatsApp, será que eu vou utilizar ali, sei lá, oração subordinada, substantiva e por aí vai? Então, muitas pessoas elas se questionam sobre a utilidade do estudo e realmente o estudo ele tem que ter uma utilidade para você. E se aquele estudo básico você acha que só ele basta para você, eu tenho uma coisa para dizer para você. Não, o estudo básico é somar, dividir, subtrair, escrever o seu nome, escrever as palavras de forma correta. Esse estudo daí, simplesmente ele, somente ele não vai servir para sua vida futura. Você precisa lidar com coisas mais complicadas, certo? Agora, essas coisas complicadas não precisam ser chatas para você. Então, o interessante é você sempre pesquisar coisas que agreguem aquele tipo de assunto para você. Agreguem assim, de forma a você entender melhor aquele assunto. Então, por exemplo, se você está estudando ali o assunto de geografia, por exemplo, regionalização, interessante seria você pesquisar a respeito das regiões do Brasil, você ver as características específicas de cada região, para você entender o conceito por trás de regionalização, né? Interessante seria você ver também as várias regionalizações que o Brasil já teve e você prestar atenção se quais são as mudanças que aconteceram e por que essas mudanças são importantes. Outra coisa também, interessante você ver também a cultura das pessoas daquele lugar, o modo de vida daquelas pessoas, como é que é a vida dessas pessoas. Isso nos interessa. Quando a gente procura saber a respeito, por exemplo, dos chineses, a gente se interessa por alguma coisa dos chineses, principalmente, por exemplo, dos japoneses. Hoje em dia é muito famoso aí a questão dos animes, né? São muito famosos e as pessoas elas acabam se interessando pelo aprendizado do japonês, por exemplo, porque elas precisam assistir aqueles animes e entender eles simultaneamente sem precisar estar traduzindo. E muitas vezes as pessoas não gostam da dublagem do personagem, né? E elas optam por assistir em japonês. Olha para aí, uma coisa que você assiste acabou te despertando o interesse para aprender uma língua estrangeira e agora você tem mais facilidade de aprender essa língua estrangeira porque você buscou aquele tipo de coisa. Então, por exemplo, algumas expressões lá do Japão, as pessoas começam a ter interesse em descobrir. E você percebe que a mesma coisa pode acontecer com o inglês. Se você assiste uma série, por exemplo, e ela está em inglês, e você não gosta muito da dublagem dela, e você quer aprender inglês justamente para entender aquilo que o personagem está falando, você passa bastante tempo ali estudando até o dia que você consegue fazer aquilo. Então, o assunto que você está aprendendo, ele precisa ter utilidade. E se ele não tem uma utilidade clara, como somar, subtrair, ou dividir, ou multiplicar, você vai tentar transformar aquilo em alguma coisa útil de alguma forma, certo?
Por exemplo, por que que eu tenho que aprender inglês se eu não vou para o exterior, se eu não gosto de música inglesa? Ah, vamos supor, mas eu uso alguma coisa de computador. E o computador tem muitas coisas que, muitas peças, né, cujo nome está em inglês. Então eu vou me interessar por inglês para que eu possa aprender a respeito, por exemplo, de informática. Isso vai ser útil para mim. Então, crie uma utilidade para aquilo. Descubra, por exemplo, os nomes das peças do computador, por que, que aquelas peças se chamam daquela forma. Vá criando dentro da sua mente ali um ambiente onde você sempre esteja curioso por aprender uma coisa nova, certo?